Bom, bom dia. Bom dia. O nome completo do senhor, por gentileza? Fábio César Melquides Neves Barbosa. Seu Fábio, qual que é o nome dos seus pais? Milton Neves Barbosa e Elaine Cristina Neves Barbosa. O senhor nasceu em qual cidade? Cabo Verde, Minas Gerais? Minas Gerais. Qual que é a data de nascimento, senhor? Dia 11/9/1993. O senhor é casado, solteiro, amigado? Sou divorciado. Você tem filhos? Tenho um filho. De quantos anos? Tem 8 anos hoje. O filho do senhor tem algum problema de saúde, algum problema físico? Não, senhor. Não. Atualmente ele está com quem? Tá com a mãe dele. Qual que é a profissão que o senhor estava exercendo por último? Eu, É. lavrador. Estava ganhando quanto? Por dia ou por mês? Eu tava ganhando R$ 90 por dia. R$ por dia. Qual que era o endereço? Qual que é o endereço que o senhor tem atualmente? Fixo, que o senhor estava morando? O endereço que eu tava morando, Isso. residencial na BB. Na BB, né? Na Você fala BB. da BB? E atualmente, você tem algum endereço fixo? Não. Não. O senhor sabe ler e escrever? Mais ou menos. Não tem estudo, não. O senhor não estudou nada? Estudei até a quarta série. Quarta Até série. a quarta série. O senhor faz uso de bebida alcoólica? Não, senhor. Fuma cigarro? Não, senhor. Faz uso de alguma droga? Não, senhor. Faz uso de algum remédio controlado? Não, senhor. Professa alguma religião? Sim, evangélico. O senhor já foi preso ou processado por algum outro fato, sem ser esses daqui? Já fui processado. Por quê? Foi negócio de moto de nota. Chegou a ser condenado, foi absolvido ou não teve resposta? Não, eu paguei serviço comunitário. Fora essa passagem, teve mais alguma? Tem uma passagem que eu tive com a ex-companheira minha, Uhum. em Caconde. Teve alguma resposta nesse processo? Foi arquivado? Foi... Até eu condenou, reviria, condenou eu quando eu já estava quando eu estou preso, já estava preso já. Uhum. Quando era menor, você teve alguma passagem? Quando eu era menor, não. Não? Que eu me recordo, não. Perfeito. Eu vou ler o nome de umas testemunhas que estão roladas aqui. Aí, o senhor vai me falando se o senhor conhece ou não, tá Certo. bom? Eu vou ler o nome de várias pessoas, tá bom? Tá certo. A Paloma Ferreira Lopes. Não. Bruno Bueno de Souza. Também não. Gabriel Belchior João. Não. Valdeci dos Reis Oliveira. Não, senhor. Fábio Henrique da Silva. Não, senhor. Flávio Donizete Godoy dos Santos. Não, senhor. Esdras José da Silva. Não, senhor. William Rubens Lopes Godoy de Paulo. Não, senhor. Laís Rezende Batista. Não, senhor. Juliano Prado Inocêncio. Sim. Ediválcio Evangelista de Souza Júnior. Não, senhor. Hércules Messias Aparecido de Lima. Não, senhor. Não. Dessas pessoas todas que eu li o nome, tanto que o senhor conhece, tanto que o senhor não conhece, o senhor tem alguma coisa contra alguma delas? Não, senhor. Tá certo. Senhor Fábio, eu vou iniciar a segunda fase do interrogatório do senhor. O senhor já teve uma conversa prévia e, em particular, com seus advogados? Conversou com eles ali agora atrás, não foi? Agora ali sim. Nessa segunda fase, o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, Certo. se assim o quiser. E eventual silêncio do senhor não pode ser considerado em seu desfavor, ou seja, não pode ser considerado contra o senhor. O senhor responde as perguntas que quiser, se quiser, Tá certo. inclusive podendo respondê-las parcialmente. Tá Okay? certo. O senhor quer responder as perguntas, não quer responder só as da defesa, quer ficar em silêncio? Vou responder. Vai responder todas? Assim, a princípio? A princípio. As minhas também ou só da defesa? A da defesa, a do senhor também. Também? Ok. Vou começar. Pois, lógico. Uhum. Mas a defesa dos jurados ou de todo mundo? A defesa dos jurados. Perfeito. Então, a orientação, caso o senhor queira responder, tá bom? Será da defesa e dos jurados. Então, eu vou passar a palavra para a defesa, para eles fazerem as perguntas, caso os senhores queiram responder. Depois, se os jurados tiverem as perguntas também, eles vão me passar aqui e eu vou fazer elas para o senhor, caso o senhor queira responder. Tá bom? Sim, senhor. Então, doutores, palavra com Vossa Excelência pela defesa. Obrigado, Excelência. Bom dia, Fábio. Bom dia.
Fábio, o senhor esteve presente aqui, né, durante toda a instrução em plenário, então, naturalmente, o senhor já sabe o que foi discutido e o conteúdo da acusação que pesa sobre o senhor hoje. Então, nesse sentido, eu vou pedir apenas que o senhor nos esclareça ou nos exponha qual foi a sua rotina, o que é que o senhor fez, né, no dia em questão, até que o senhor tivesse sido preso, tá? Pode narrar livremente, com os detalhes que o senhor se recordar, tá? Certo. Por gentileza. Pode falar? Pode. No dia do fato, eu acordei cedo, fui trabalhar, chegando lá na chácara do Amauri, quando foi 9 horas, chegou o Paulinho, que era o pedreiro que estava trabalhando junto comigo, ficou comigo na data do fato até as 3h30, até as 3h30 nós ficou no serviço, e ele ficou no serviço, o Paulinho. Deu as 3h30, o Paulinho foi embora, e eu às 3h30 eu fui tomar café da tarde. Nesse intervalo, eu peguei meu celular, mandei mensagem para a dona Regina, que é a esposa do Amauri, perguntei para ela se eu podia levar 2 dúzias de ovo embora, no WhatsApp, no meu celular, eu mandei para ela. Ela falou que sim, que eu podia levar. Pronto. Fechei a chácara, fui embora. Cheguei na minha casa, onde reside na bebê, estava o Eite, mais 2 predeiros de Muzambinho. Dali, fui trabalhar lá de cima da minha casa, tinha um café que eu tinha plantado um milho, um feijão, fiquei capinando o café. Quando foi na volta da parte da noite, já era de noite já eram as quase 7 horas, chegou o policial, o Godoy e o doutor Gabriel, falando que tinha uma denúncia, que eu tinha entregado uma 12 e um 38 para cometer um homicídio. E nesse intervalo, estava eu, o João Paulo Santos Paulista. Foi nós dois. Nós dois na minha casa, entendeu? Onde eu se encontro preso hoje, em cima desse fato. Certo. E o senhor chegou a ter contato com esses outros envolvidos aqui? Não, senhor. O senhor os conhecia? Não, senhor. Tá. O senhor sabe explicar o que é que aconteceu com o João Paulo, que foi preso juntamente com o senhor no dia em O João questão? Paulo, ele foi preso comigo, né, desceu, né, foi para militar junto, a militar, né, desceu para o presídio no dia 26, no dia seguinte, na terça-feira. Ele ficou preso comigo na mesma cela que eu 16 dias, só que ele comprovou na filmagem e na biometria que ele estava trabalhando no período que foi entregue. E o senhor não teve a mesma sorte? Não, não, senhor. Tá. Como é que... explica para a gente aqui, por gentileza, se o senhor tem alguma passagem por envolvimento com tráfico de drogas ou porte ilegal de armas? Nunca tive passagem por porte de arma nem por droga. Tá. O senhor possui ou possuía armas de fogo em sua casa? Não, senhor. Sabe? O senhor sabe manusear armas de fogo? Não, senhor. Certo. O senhor disse aí no começo do seu interrogatório que não estudou. Por que o senhor não estudou? Eu saí, meu pai colocou eu cedo na roça para trabalhar, O senhor trabalha desde que idade? desde os 10 anos. Certo. O senhor está preso há quanto tempo, Fábio? Estou preso há 5 anos e 11 meses. Vai fazer 5 anos e 11, vai fazer dia 25 agora. O seu filho já tinha nascido, então, quando o Meu senhor foi filho preso? estava com 2 anos quando eu vim preso. Hoje ele está com 8 e pouco. Certo. E o senhor consegue conviver bem com o seu filho? Nesse intervalo que eu estou preso há 6 anos, que vai fazer 6 anos que eu estou preso, se eu vi ele foi umas 12 vezes. Certo. Tá. Como é que é a relação da mãe do seu filho com o senhor, com a sua família? Ah, né, tem a relação que nós tem, né, tem um vínculo ali, né? Nós tem que criar ele, entendeu? Só que, tipo, E quem que dá o suporte material? Quem que tem que ajudar a criar o seu filho? quem está me ajudando, graças a Deus, é minha mãe. Sua mãe faz o quê? Minha mãe ajuda ele, minha mãe ajuda ela, né? Ela trabalha com o quê? Minha mãe? Isso. Minha mãe trabalha na fábrica de bolsa. O senhor sabe o que que ela faz lá? Ela faz bordado, Entendi. ela borda. E o seu pai trabalha com o quê? Meu pai trabalha na roça, lavrador, toca café à meia. Certo. O que é que o senhor tem a dizer para nós aqui a respeito desse fato? O que o senhor tem a dizer para os jurados que vão julgar o senhor hoje? Aqui eu tenho a dizer, tipo ali, eu não dá para me entender
o que deu na cabeça do doutor Gabriel tá me segurando eu tanto esse tempo aqui, entendeu? Porque eu tenho, no dia do fato eu estava trabalhando, eu não tenho nada a ver com esse BO. Já falei pro doutor Bruno lá, porque no mesmo jeito que ela pode ter confundido o João Paulo Santos Paulista, ela também ela me acusou. Do mesmo jeito que ela acusou o João Paulo Santos Paulista que é inocente, ela também está me acusando eu inocente. E eu não tenho nada a ver com esse BO. Certo. Tem mais alguma coisa que você queira falar em sua defesa? Não. Não tem muito o que falar, não. Tá bom, excelência. A defesa não tem mais perguntas. Obrigado. Algum dos jurados tem alguma pergunta? Caso tenha, por favor, levantar a mão. Pode fazer as perguntas. Ok. Vou lhe fazer umas perguntas, tá bom? Pode Vou checar fazer. aqui, caso o senhor queira responder, tá bom? Certo. Nesse dia, o senhor mencionou que trabalhou na parte da manhã para quem? Na parte da manhã, eu trabalhei das 7 horas Uhum. até as 3h40, eu estava na chácara do Amauri. Do Amauri. Do Amauri, Uhum. sim. E essa parte que o senhor trabalhou para o EID, que horas que foi? Foi a partir do momento que eu desloquei da chácara do Amauri para a minha residência. E que horas que era isso, mais ou menos? Eram as 4h20 para frente. Uhum. O que o senhor fez lá para o senhor EID? Sou Eide? É. Eu capinei um feijão e o milho que eu tinha plantado no meio do café. O senhor começou que horas? Eu comecei assim que eu cheguei do serviço, que eu já comecei, porque ao que eu cheguei do serviço, tava o Eide e mais 2 pedreiros de Muzambinho, trabalhando na chácara ainda, certo? Entendi. O senhor tinha alguma arma em casa? Não, senhor. Não tinha. Por qual motivo o senhor acha, né, que o senhor teria sido vinculado a este fato? Teriam te reconhecido lá? Uai, doutor, tipo ali, eu acredito ali na hora, pode ter tido um distúrbio para acusar eu, porque realmente, do mesmo jeito que eu falei, acabei de falar agora há pouco atrás, ela acusou eu, João Paulo Santos Paulista, ela deu 100% que foi nós dois, entendeu? O senhor conhecia ela, a Paloma? Nunca, nem vi. Uhum. O João Paulo, ele... Que horas que o senhor encontrou com ele? O João Paulo, eu encontrei com ele era era mais das... Falar para o senhor que era mais de 6h30 da tarde, ó, que ele chegou na minha casa. Não fui, eu encontrei com ele, ele que veio estar na minha casa. Tá, isso que era outra pergunta. O senhor estava em casa quando ele chegou? Sim. Uhum. Ele chegou a comentar alguma coisa com o senhor? Não, senhor, né? Foi surpreendido. Uhum. Antes disso, né, quem que estava na casa do senhor? Antes disso, Antes da polícia chegar lá, do senhor e do João Paulo. Quem que estava lá na casa do senhor? na minha casa, estava só eu, ué. Não tinha ninguém lá. Então, antes do senhor chegar, não tinha ninguém lá. Tinha o Eide e o mais 2 pedreiros de Muzambinho. Ficou lá em casa, lá na Vortela, para 5h30. Ah, tá. O Eide e os 2 pedreiros de Muzambinho ficaram na casa do senhor. Sim. Lá. Depois o senhor chegou lá e eles foram embora. Sim, o Eide foi levar eles embora. O pedreiro que são de Muzambinho, da cidade vizinha, né? Entendi. A pergunta aqui, pelo que eu estou entendendo, mais ou menos nesse sentido. Tinha alguém na casa do senhor, no horário, que falaram que teriam ido lá buscar arma? Não, senhor. Tinha ninguém, estava vazio? Os 2 pedreiros de Muzambinho não estavam lá, não? A hora que fala que foi na minha casa, É isso. exatamente fala que foi, né? Fala que foi, mas o Eide mesmo acabou de dar o depoimento, falou que não presenciou ninguém na minha casa. Mas tinha alguém lá na casa do senhor? Essa que é a pergunta. Se tinha, eu não sei. Entendi. Esse lugar lugar que você tinha para capinar lá, o senhor sabe mais ou menos o tamanho que era? É um arqueiro. Isso é mais ou menos quanto? É tamanho de um campo de futebol. E o senhor gasta mais ou menos quanto tempo para capinar isso? Ah, não, mas num dia só não capina, não.
Um dia só no Não, capina, no não? Capim não, porque eu trabalhava tipo ali, né? Eu trabalhava em dois serviços, tava trabalhando para o Mauri, tava trabalhando para o Eixo. O Eixo eu trabalhava tava trabalhando no café ali para ele ali, porque eu já ia descontar no aluguel da chácara que eu tava morando, entendeu? Então, vê se está certo uma conta que foi feita aqui. O senhor teria capinado ali entre 16h30 até as 18, 18h30? Sim, até às 18h30, até às 18h30, 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 6h30. até na boquinha da noite. Isso. E o senhor não conseguiu capinar tudo? Não, não, Tinha mais alguém capinando com o senhor? não, senhor, Não. não, Mas o senhor não chegou a capinar tudo nesse horário que o senhor ficou lá? não, tudo não. Perfeito. Alguma outra pergunta? Acho que essas aqui estão respondidas. Não? Ok. Sem outras perguntas, podemos encerrar por gentileza. Senhor Fábio, eu vou pedir para o senhor assinar. Bom dia, então, senhor Fábio Henrique da Silva. Sim, excelente. Bom dia. Bom dia. senhor Fábio. Senhor Fábio, o senhor conhece Fábio César Melquíades Neves Barbosa, usado aqui na data de hoje? Conheço da passagem dessa ocorrência, sim, né? Não tive contato direto com ele no dia do fato. Perfeito. Mas é parente dele, amigo íntimo, inimigo? Não, Com relação a Leandro Antônio da Silva e Paloma Ferreira Lopes, conhece alguma dessas duas pessoas? não Parente de alguma conheço. delas? Não, Ok. sem nenhuma ligação. Ok. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer uma dessas pessoas? Não, Algum interesse na causa? nenhum. Compromissado na forma legal? Doutor Caio, falar com Vossa Excelência pelo Ministério Público. Obrigado, excelência. Fábio, bom dia, tudo bem? Bom dia. Fábio, eu sou Caio, promotor de justiça. Vou fazer aqui algumas perguntas para o senhor a respeito daquele fato lá do dia 25 de novembro de 2019, envolvendo a Paloma, o Leandro e alguns acusados, dentre eles, Fábio César Melquiades Neves Barbosa. Primeiro, eu gostaria, Fábio, que o senhor prestasse um esclarecimento. O senhor ainda atua como policial militar lá na área? Sim, eu sou policial militar na cidade de Guaxupé, atuo no serviço reservado atualmente. Tá, ok. E o senhor foi um dos policiais militares que atendeu a ocorrência lá no dia 25 de novembro? Sim, senhor. Tá, ok. Então eu gostaria, Fábio, que o senhor narrasse para a gente, especialmente se narrasse aqui para os jurados, como que foi o atendimento lá da ocorrência no dia, o que que o senhor presenciou, o que que o senhor ficou sabendo, com o máximo de detalhes que o senhor conseguir, por favor. Certo. Doutor, e demais jurados, todos presentes. Então, o dia dos fatos lá foi uma ocorrência bastante complexa e bem longa. Envolveu vários autores, vítimas, testemunhas, policiais militares, equipes. Então, foi bastante longa esse atendimento. Inicialmente, nós recebemos um chamado de uma situação na zona rural da cidade de Guaxupé, onde uma moça pediu o telefone de um morador lá, falando que o marido dela tinha sido assassinado e que os filhos dela não sabiam onde estavam os filhos e tudo mais. Começou aí, a gente falou, como assim, né? Está assassinado em outro ponto, são pontos opostos da zona rural da cidade de Guaxupé, para o senhor entender. Então, aí nós nos deslocamos lá, né? A minha equipe e mais outra. Fizemos contato com ela, né? E ela falou assim que um grupo de autores, né? Alguns homens foram até a casa dela mais cedo, armaram uma espécie de emboscada, onde seria vamos almoçar na casa de um homem ou uma mulher que eu não me recordo o nome exato agora, às vezes pelo tempo eu não vou me lembrar exatamente com riqueza de detalhes, nomes assim, com exatidão, tá? Aí, passado isso aconteceu, aí eles pegaram e colocaram a Paloma e o Leandro no carro, foram até um ponto na zona rural entre Guaxupé e Guaranésia, executaram o rapaz, o Leandro. E para continuar o intento deles, né, colocaram a Paloma e as crianças no carro
e foram para outro ponto, na Fazenda Santa Maria. Nesse local, ela foi ordenado que ela descesse do carro de um Fiat Uno, que ela descesse do carro e que ela seria morta ali. E eles anunciavam, assim como ela narrou para nós na época, eles anunciavam a todo momento que iam matar ela, né? E era só para confundir a investigação, o futuro e tudo mais, né? Aí, nesse momento, ela aproveitou poucos segundos ali, minutos, viu um carro vindo, uma caminhonete vindo, e ela foi e se jogou na caçamba dessa caminhonete. E ela entrou na frente dessa caminhonete, a caminhonete parou, ela pulou na caçamba, a caminhonete continuou, e um dos autores, uma dupla de autores, estavam numa moto e foram perseguindo ela. O condutor da caminhonetinha nem entendeu o que estava acontecendo. Ele foi e os rapazes de moto efetuaram disparos atrás da Paloma, buscando ela, né, para concluir o plano. E, em determinado momento, o condutor da caminhonete perdeu o controle, bateu num barranco lá, a moto também caiu, e a Paloma entrou no matagal. Ela entrou no matagal e depois ela sumiu. Depois de um determinado tempo, ela pediu o telefone para um morador lá da zona rural e foi onde nos acionou. Quando nós fomos lá, aí nesse momento a gente começou a entender a dinâmica do fato, que foi ela onde ela nos passou esse momento. Aí é na onde nós, policiais militares, entramos na ocorrência. Aí ela narra para nós essa situação. O que acontece? Em seguida, as equipes, aí são várias equipes que começam as diligências para apurar a ocorrência. A minha equipe, em que eu trabalhava no motopatrulhamento, a minha equipe ficou ali nesse local, na Fazenda Santa Maria, onde aconteceu a queda, a saída dela do carro, onde ela seria executada. E ela saiu, pulou na caminhonete, foi para o mato e tal. A minha equipe ficou somente ali. E nesse ponto, onde a caminhonete e a moto ficou batida lá, a caminhonete e a moto ficou batida, os autores também evadiram para o mato. Ela foi para o mato, os autores também, porque depois chegou muita gente, né? Aí nós ficamos ali, montamos uma área de cerco nessa pequena região e montamos um perímetro ali onde a gente poderia cercar e em determinado momento lá já estava escuro, já havia escurecido e aí quando em determinado momento dois autores, o Emerson e o Francisco, saiu do mato e eu com o meu colega Cabo Lourenço efetuamos a prisão do Emerson nesse momento. E o Francisco conseguiu fugir. Aí depois, com as informações, nós chamamos apoio, outra equipe veio e fez a prisão do Francisco com uma arma de fogo. Neste mesmo intervalo, outras equipes foram em outros pontos, porque a Paloma alegava que no início de tudo que aconteceu, nessa emboscada, pessoas tinham ido lá, convidado ela para almoçar, depois na hora que foi apareceu outras, tinha um casal que teriam fornecido a arma, que em tese seria o Fábio, só que eu não tive esse contato lá, indo lá na ABB, no dia que eu me recordo, eu não fui até o sítio onde estava o Fábio. E tem um dos autores que ficou por conta do carro, de levá-los até os pontos, que era o Everton, vulgo Testa, e não sei se tem algo mais assim que eu consiga me recordar com... Tá ok. O senhor teve contato presencialmente com a Paloma?
Sim, Conversou com ela. sim. Ok. Num primeiro momento onde ela estava bastante nervosa, bastante apreensiva, porque havia sido vítima de Uhum. homicídio ali. Então, eles pegaram ela, tive esse primeiro contato, levaram ela ela estava muito preocupada com os filhos também nesse primeiro momento, porque não sabia onde os filhos estavam, se também haviam sido mortos. E aí pegou e levou para a cidade. E a minha equipe ficou na zona rural, onde os dois haviam fugido. Tá, ok. Ela chegou a narrar para o senhor qual teria sido a motivação da prática desse crime? A motivação, doutor, tudo que nós apuramos naquele momento, inclusive o Emerson, que eu fiz a prisão dele, ele falou que era por conta de drogas. E eles haviam comprado era uma quantidade significativa de drogas e que deixaram com eles para que essa droga fosse guardada. Isso no meio do crime é muito comum. Um é proprietário, mas tem o local, né, de guarda, né? E que esse casal estaria vendendo as drogas num distrito da cidade de Guaranésia, no distrito de Santa Cruz da Prata. E aí a droga sumiu. E era uma quantia significativa, então eles tinham que fazer a correção ali desse fato. Entendi, tá ok. Então a gente está aqui, né? Eu sei que esse é um processo que envolve muitos acusados, muitas testemunhas, mas a gente está realizando o julgamento somente de uma delas, que é o Fábio Neves Barbosa. O senhor tem recordação da Paloma relatando a participação dele lá no dia? Eu tenho a recordação é que ela me falando ela falando para a equipe, né, não uma conversa pessoal, mas explicando para a equipe que o Fábio teria fornecido a arma. Mas eu não tive contato lá no local e não apurei. Não tenho elementos assim que eu presenciei algo, a não ser ela falando que o Fábio era quem teria fornecido a arma de fogo. Fornecido arma, tá ok. O senhor tem recordação dela mencionando qual foi o momento que ele, dessa dinâmica toda que o senhor narrou, qual foi o momento que essa arma ou munição foi entregue? Foi, doutor, exatamente, eu não posso responder o tempo assim. Pelo que eu me recordo, os fatos, todos os desdobramentos aconteceram no mesmo dia, porque eles foram até a casa deles, eles já começaram os mantendo em cárcere privado, porque dali levaram eles para outro ponto e para outro ponto, enquanto seguravam eles ali, foram em outro local buscar materiais, buscar o carro, sabe? A sequência de fatos aconteceram ali no mesmo dia, mas precisamente eu não consigo afirmar. Essas pessoas que estavam envolvidas nesse crime, não só o Fábio, mas os outros acusados também, eles eram conhecidos lá em Guaxupé, em Guaranésia? Sim, Sim. isso eram conhecidos. Por qual razão? Por envolvimento com drogas. Envolvimento com tráfico? Tá, Isso. ok. Foi possível angariar alguma informação no sentido de eles serem faccionados? Temos informações que não sei se na data dos fatos já eram, mas que nós temos informações que são sim. Tá ok. Só um segundo, por favor. Aqui o senhor mencionou, quando o senhor foi ouvido lá na delegacia de polícia, o senhor conversou com um nenê, correto? Isso. Nenê é o Emerson, só para esclarecer, que foi o que eu fiz da prisão, que é o Emerson. Que estava na moto. Isso, na moto. Tá, ok. E o senhor mencionou aqui que, tão logo abordado, confessou o sequestro e tortura das vítimas, afirmando que seria assim ele quem executaria a Paloma, tudo em razão de dívida de drogas. Eu gostaria que o senhor esmiuçasse aqui para a gente o que ele falou para o senhor, se o senhor se recordar. Doutor, infelizmente eu vou só ratificar o que eu falei mesmo, que eu não, devido ao tempo, eu não me recordo dessa conversa. Nesse primeiro local que o Leandro e a Paloma foram levados, a Paloma, quando ela foi ouvida e o senhor estava lá na presença dela, chegou a narrar o que aconteceu dentro daquela casa? Em resumo, assim, que eu posso falar é que
Foi, assim, situação mesmo de tortura, né? Exigência, cadê a droga e foram agredidos, né? Foram torturados ali para explicar o paradeiro do material entorpecente. Tá, ok. O senhor se recorda se ela estava machucada? Ela, machucada assim, eu não me recordo, doutor, não me recordo. Porque ela estava tão eufórica, porque havia saído do mato e preocupada demais com as crianças, que a gente já estava preocupado em pegar os caras que haviam adentrado da mata, então foi tudo muito, Tá, ok. muito E rápido. o que aconteceu com as crianças? As crianças foram deixadas no bairro Vila Progresso, na cidade de Gospé. Ilesas, estavam vivas. Tá, ok. Estou encaminhando um pouquinho já, Fábio. Aqui também no seu termo de declaração, o senhor menciona que presenciou uma ameaça por parte do Nenê quando viu a vítima, Paloma, na delegacia de polícia. O senhor se No recorda? quartel da PM, isso aconteceu. Tá, ok. Isso Gostaria que o senhor aconteceu. explicasse para a gente, então, como que foi essa questão. Isso foi no final de todos os desdobramentos, assim, onde a gente já havia passado eles pelo médico, né, ter feito toda a parte burocrática ali, e eles se cruzaram ali dentro do quartel enquanto estávamos concluindo os registros. E eles se cruzaram, aí eles, me lembro do Emerson e do Everton, do vulgo Testa, ele falado assim, você não foi dessa vez, mas nós vamos... Nós sai, viu? Nós vamos te pegar. Uhum. Isso. Tá, ok. Acerca da Paloma, o senhor sabe o que aconteceu com ela? Ó, eu fui informado que ela foi vítima de feminicídio, né? Tá, ok. O senhor lembra, tem recordação de quando? Parece que 2022, 2023, faz um pouco tempo atrás. Tá, certo. Tá, ok, Fábio, eu agradeço a sua participação, agradeço o senhor ter vindo até aqui. Não tem mais pergunta. Ok, então, doutor Marco Antônio, desculpe, doutor Carlos Eduardo, doutor Natan, palavra com vossas excelências pela defesa. Ok, obrigado, excelência. Bom dia, senhor Fábio. Senhor Fábio, o senhor disse que no momento em que o senhor teve uma primeira conversa com a vítima, ela teria dito ao senhor que o Fábio foi responsável por entregar as armas. No depoimento policial dela, ela não menciona o nome do Fábio. Ao senhor, particularmente, ela disse o nome do Fábio? Ela falou. Essa informação, doutor, essa informação, doutor, eu tenho com base na equipe, porque nós juntando juntando todas as apurações que nós fomos fazendo durante todo o dia, para mim, especificamente, ela não falou, mas era de nosso conhecimento das equipes que nós fomos juntando informações durante todos os dias, e isso foi a motivação de uma equipe ter ido até a casa do Fábio para... Então, só para a gente esclarecer aqui, o nome Fábio, o senhor tomou conhecimento depois da conclusão das investigações, não no momento em que o senhor falou com a vítima, logo após o acontecimento dos fatos. Sim, assim como eu falei, foram muitas informações, às vezes eu tinha essa informação, certo. Eu tinha essa informação de que o Fábio, que ela havia alegado que o Fábio teria fornecido a arma, só que ela falou isso para a equipe. Então, essa informação, só para a gente frisar, então, né? Sim, o senhor recebeu essa informação depois? Sim. Tá, ok. Porque eram simultâneas, as informações eram passadas simultaneamente, porque tinham várias equipes em vários pontos distintos lá. Tá, ok, obrigado. Sem mais perguntas, excelência. Perfeito. Algum dos jurados tem alguma pergunta? Perfeito. Então, sem perguntas complementares, podemos suspender a gravação, por gentileza. Podemos iniciar? Perfeito. Então, bom dia, senhor Flávio Donizete Godoy dos Santos. Isso. Bom dia, senhor Flávio. Senhor Flávio, o senhor conhece Fábio César Melquíades Neves Barbosa? Conheço do dia da ocorrência desses fatos. Perfeito. Parente dele, amigo íntimo ou inimigo? Não, dele. somente desse fato, único fato. Leandro Antônio da Silva e Paloma Ferreira Lopes, conhece? Foram vítimas dessa ocorrência que eu atendi. Parente de algum deles? Não.
O senhor tem algum interesse pessoal do senhor nessa causa envolvendo eles? Não, de forma alguma. Compromissado na forma legal. Doutor Caio, a palavra está com Vossa Excelência pelo Ministério Público. Obrigado, Excelência. Bom dia, Flávio. Tudo bem? Bom dia, excelência. Agradeço o senhor ter comparecido aqui até Belo Horizonte para prestar seu depoimento. Flávio, então a gente está hoje realizando o julgamento de um dos acusados daquele fato lá do dia 25 de novembro de 2019, que é o Fábio César Melquiades Neves Barbosa. Inicialmente, Flávio, eu gostaria que o senhor começasse contando como foi a sua participação lá no dia dos fatos, qual foi a parte da ocorrência que o senhor ficou responsável, que o senhor atuou. No dia dos fatos, eu me encontrava de serviço de CPC na companhia de Guaxupé. Aí nós recebemos uma denúncia que havia um veículo que estava em fuga na zona rural, com alguns indivíduos atirando contra esse veículo. E havia uma moto seguindo esse veículo, parece que era uma caminhonete estrada, e estava atirando contra esse veículo. Aí nós locamos até o local, denominado Cachoeira Santa Maria, onde nós deparamos com esse indivíduo dessa caminhonete, falou que tinha uma moto atirando no veículo dele, que ele estava seguindo nessa vicinal, quando uma mulher entrou na frente do veículo dele. E que essa mulher forçou a parar, que ele parou o veículo, a mulher pulou para dentro do carro, falando que o marido dela estava em poder, havia sido executado por um dos autores, que eles estavam com seus filhos e queriam matar ela. Aí a mulher, quando viu que ele viu a moto, que a moto continuou a perseguir, a atirar contra o veículo, essa mulher pulou do veículo e enfiou no meio do mato. E ele continuou até uma fazenda onde ele acionou a polícia. Aí nós chegamos lá, começamos a fazer rastreamento, localizamos essa mulher, denominada Paloma. Aí ela nos narrou que ela estava sendo acusada, ela e o esposo dela, Leandro, que havia sido assassinado, que eles estavam de posse de uma droga e havia vendido essa droga, que era desses supostos traficantes que estariam atrás deles para matá-lo. E que esse pessoal convidou eles no dia para ir participar de um almoço na zona rural, no bairro Cerradinho. E que eles foram lá, ela e o esposo dela, com as crianças, participar desse almoço. E quando chegaram lá, foram rendidos por outros autores, se eu não me engano, Emerson, e um outro conhecido por Testa, e que lá eles torturaram eles e queriam saber da droga, que estava de posse deles, que um autor de nome William havia falado que eles tinham vendido essa droga. Aí ela falou que eles não estavam com droga nenhuma, mas mesmo assim, eles falaram que ia matar eles, colocaram eles no carro, num Fiat Uno, e levaram para a vicinal que fica próximo ao presídio Guaxupé Guaranese. Chegando no local, desceram o marido dela, Leonardo, e que falaram para ela olhar que eles iriam matá-lo, na presença dela e dos filhos. Falaram para ela olhar. Olhar que eles iam executar o marido dela, na presença dela, e os filhos também estavam juntos. Aí que eles deram um tiro no Leonardo e jogaram ele lá. E falaram para ele, só que agora nós vamos te levar para outro local, para te matar em outro local, porque para não ficar muita coincidência vocês mortos aqui. Aí levaram ele para essa vicinal onde ela pulou do carro, próximo à Cachoeira Santa Maria. Aí nós começamos o rastreamento. A minha parte foi nessa, no primeiro momento, que nós começamos o rastreamento, levantando os dados, aí envolveu várias equipes, vários policiais militares, se não me engano, eram 16 policiais militares nessa ocorrência, e depois foi preso esse Tessa, parece que foi preso depois por outra equipe. Aí ela disse que quando eles foram executar Leonardo, eles passaram no sítio, que ficava próximo a Bebê, e que lá os autores forneceram as armas para ela, para eles matar o marido dela. Aí nós fomos com ela até esse sítio, ela mostrou onde era o sítio, foi lá que nós encontramos o Fábio. Que aí ela disse que teria sido ele que forneceu as armas, que ele forneceu as armas para que matasse, que o marido dela fosse executado. Aí nós conduzimos ele até junto para registro do REDS. Naquele momento, a participação do Fábio, que eu vi ali, foi isso que ela falou, ela confirmou que teria sido eles que forneceram as armas, que eles pegaram as armas lá. E aí continuou o desdobramento da ocorrência, foi feita a prisão de outros indivíduos, inclusive um que estava com a arma no meio do mato, que falou que teria matado, no primeiro momento, o Leandro, mas depois disse que só estava conduzindo a motocicleta. E depois os filhos das vítimas foram abandonados num bairro que chama Vila Progresso, lá que foi localizado numa praça lá. Então, minha participação foi essa nessa ocorrência. Entendi, tá ok. Flávio, para a gente que não conhece lá a região, o senhor saberia precisar para a gente mais ou menos qual que é a distância entre o local no qual o Leandro foi morto e no qual houve a tentativa de homicídio contra a Paloma?
São locais opostos, Sim. porque o Leandro foi morto sentido a Guaranésia, município de Guaxupé, Guaranésia, que numa vicinal que dá atrás do presídio municipal lá, o presídio de Guaranésia. Agora a vicinal seria sentido ali a Juruáia. Então, daria, vamos dizer assim, de um ponto ao outro, cerca de uns 8 quilômetros de um ponto ao outro, assim, só que são pontos opostos. Então, eles, pelo que ela falou, eles executaram o marido dela e depois retornaram no sentido oposto para tentar executar ela também. Tá ok. E aí, o senhor menciona lá, quando o senhor presta declaração na delegacia de polícia, que, segundo a vítima Paloma, logo então deixaram o local do cativeiro São Pedro da União. Os criminosos rumaram para Guaxupé para ceifar a vida dela e de seu marido, tendo no meio do caminho parado no sítio em que estavam os conduzidos João Paulo e Fábio. Sítio que queda assim nas proximidades do Motel Yes e da ABB. Isso, Esse local, ele fica no meio do caminho, no meio do caminho entre esses dois... esses dois pontos. Aí, por exemplo, quem está vindo de São Pedro da União, para ir para Guaranésia, tem que passar por esse caminho. Aí fica mais ou menos na metade do caminho entre os dois pontos que mataram um e tentaram matar ela. Tá ok. Então, tem que passar a estrada que vai para Guaranésia, passa por esse sítio. Que é o O sítio local- fica muito próximo da rodovia. que é o local da tentativa da Paloma, é isso? Da Paloma foi o oposto. Aí eles foram, pelo que ela disse, eles executaram o marido dela. Primeiro eles passaram no sítio e deslocaram mais ou menos uns 3 quilômetros para frente, onde eles executaram o marido dela, na vicinal. Aí retornaram, passaram pelo sítio de novo e andaram mais ou menos uns 4 quilômetros, onde iriam matar ela. Entendi, tá ok. Só um segundo, por favor, Fábio. O senhor participou de algum reconhecimento por parte da Paloma, das pessoas que foram presas lá no sítio? Ela fala que, eu estava lá na hora que com o Fábio, ela fala que o Fábio e o João estavam lá, que ela foi e viu os dois passando a arma para os indivíduos que iam matar o esposo dela. Certo. Eu digo assim, depois da prisão do Fábio, se o senhor participou de algum reconhecimento, estava presente, da Paloma reconhecendo ele, seja por foto, seja presencialmente, que ele era a pessoa que entregou as armas ou a munição. Não, lá ela falou, a hora que ela viu ele, Ela estava junto. Estava junto, ela que foi mostrar o local para a gente, aonde que era que o sítio, qual o sítio que eles estavam. E lá, quando ela viu eles, ela falou com veemência que era os indivíduos que tinham fornecido as armas para o marido dela ser executado. Entendi. Que ela levou nós até o local, que a gente não sabia. Aí nós começamos a fazer a diligência com ela levou a gente num sítio onde teria ocorrido o almoço, primeiramente, onde eles, vamos dizer assim, armaram toda a trama ali para poder cometer o homicídio, que ela foi convidada com o esposo dela para almoçar num local onde eles pegaram e capturaram eles. Aí ela levou a gente nesse sítio que fica no Cerradinho, que é município de São Pedro da União, depois levou a gente até o local, primeiro ela levou onde o marido dela estava, que foi lá que localizamos o corpo. Chegamos lá, realmente o marido dela estava lá, que havia sido executado, que ela falou assim, está na vicinal, atrás do presídio. Aí depois levou a gente até o Cerradinho para mostrar onde que eles foram torturados e depois levou a gente nesse sítio para mostrar quem teria dado as armas para eles. Aí ela reconheceu isso, são esses dois que passaram as armas. Então ela estava junto. Tá ok. O senhor tem mais informações sobre o que aconteceu lá naquela casa, onde eles foram torturados? Ela chegou a contar para o senhor? Ela fala que quando chegou lá que era para o almoço, que foi um indivíduo na casa dela, chamou ela para almoçar com o esposo dela, e o esposo dela falou que ia almoçar lá porque ele tinha negociado uma arma com um dos indivíduos que mora nessa residência. Parece que a dona da casa era Andressa, uma moça que morava nessa casa, e que chegou lá na casa, eles começaram a questionar eles, cadê a droga? Que eles haviam furtado e vendido. Aí ele falou, não, mas ela não pegou droga nenhuma. E aí que eles começaram a agredir eles, principalmente o marido dela, Leonardo. E depois que agrediram, falou assim, não, agora nós vamos executar os dois. Aí disse que essa Andressa falou, mas eu não quero que executa aqui na minha casa, não. Porque senão vai sobrar para nós. Aí eles falaram assim, então nós vamos levar para outro ponto. Aí foi quando levaram o Leonardo até lá próximo, essa vicinal do presídio, executaram ele na frente dela e falaram para ela, agora nós vamos te executar em outro local, para não parecer que tem ligação aos crimes. E aí levaram ela para essa vicinal que ela pulou do carro e foi pedir ajuda. Entendi.
Tá ok, Flávio, agradeço a sua participação aqui, agradeço novamente o senhor ter vindo até aqui e não tem mais perguntas. Então, doutor Marco Antônio, doutor Carlos Eduardo, doutor Natan, passo com vossas excelências. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor Flávio. Bom dia. Primeiro, me tira uma curiosidade. O senhor se deslocou até aqui só para participar dessa audiência hoje? Foi. Eu adiro aos cumprimentos e agradecimento, doutor promotor, viu? Muito obrigado por estar aqui hoje, por colaborar com a gente. Senhor Flávio, esclarece para a gente, por gentileza, quantas pessoas o senhor fez a prisão lá na ABB? Lá, se eu não estou enganado, 2. Foi, acho que o João Paulo e o Fábio. Somente esses 2. Certo. No começo da narrativa do senhor, o senhor apenas comentou a respeito da prisão do Fábio. Que razão o senhor não citou o nome do João Paulo no primeiro momento? O senhor saberia explicar? Não, é porque, assim, na minha intimação está constando o Fábio, não está constando, Certo. então foi mais por isso. Aham. Mas lá, eu participei na ocorrência com a prisão desses 2 indivíduos, do Certo. João Paulo e do Fábio, porque teve outras equipes que Uhum. fizeram a prisão dos outros indivíduos, que é como eu falei, houve um desmembramento da ocorrência, porque havia um fato mais complexo, haviam várias frentes, foram envolvidos vários militares, várias equipes, cada uma num ponto diferente. Uhum. E o senhor disse que estava presente, né, no momento, né, que ela teria reconhecido. Isso. E só para a gente frisar, então, isso com veemência que teriam sido os 2 os responsáveis pela entrega das armas. Isso, segundo ela. Não Uhum. foi eu que falei, foi ela Tá. que disse lá que seriam os 2 na hora que ela viu eles. Perfeito. E o senhor sabe dizer por que aqui o João Paulo não está sendo processado aqui hoje também? Não porque eu não tenho conhecimento do processo, né? Eu Não, o senhor não tem obrigação de saber. É só nem uma... acompanhei o processo, a gente faz a prisão, entrega na delegacia, para mim, Tá. de fato, morreu. Aham, perfeito. Excelência, estou satisfeito. Meus colegas têm alguma pergunta? Sr. Flávio, duas perguntas, na verdade. Pois não. A hora que o senhor levou até o endereço para o senhor se recorda o horário que era aproximadamente? Já estava no cair da noite? No final da tarde, né? Porque a ocorrência é complexa, a gente ficou várias horas fazendo várias diligências, várias equipes, já era quase anoitecendo. Então, a prisão do senhor Fábio já foi no anoitecer. Provavelmente sim, no finalzinho da tarde. Tá. O senhor chegou aí na casa da Paloma também, junto com ela, para verificar alguma questão de uma arma que existia? Não, foi outra equipe que foram Outra lá. equipe. Parece que eles localizaram uma espingarda na casa, mas aí não fui eu que fui lá nessa casa. Certo. E na casa em que Paloma sofreu a suposta, né, agressão, a violência nessa casa, o senhor chegou aí nessa casa com a Paloma? Sim. Ela apontou para o senhor se existia mais armas nesse local? Para mim, necessariamente não, mas parece que ela falou lá, não sei se localizaram droga, não lembro, porque tinha vários policiais juntos, mas que a gente estava conduzindo ela, porque no primeiro momento eu tive o primeiro contato com ela. Certo. E aí a gente passou para as outras equipes, acionou, mas parece que ela falou que eles vendiam arma, porque o esposo dela falou que tinha comprado uma arma lá, né? Que essa espingarda tinha sido comprada lá. Certo. Falou para ela, né? Porque já estava morto. E o senhor se recorda se nesse local o senhor fez o isolamento? Porque quando o senhor chegou, provavelmente não tinha ninguém na casa mais. Não, a casa tinha sido abandonada. Estava Certo. tudo aberto, tudo como assim, pessoas que fugiram em poucos instantes ali. A casa estava toda aberta. Certo. E aí, então, ali teria sido o local da tortura da Paloma. Segundo Junto ela, com sim. Inclusive com possível disparo de fogo lá dentro? O senhor se recorda disso? Não me recordo disso não, Tá, porque isso- ela fala que o local da execução foi lá próximo ao presídio. Certo. E o senhor se recorda se houve isolamento dessa casa para ser feita uma perícia? Não me recordo não. Não. Tá. O senhor se recorda também se na casa da Paloma foi também isolado para fazer uma perícia, para verificar alguma questão de arma que foi encontrada também lá? Não, porque eu não fui lá, né? E a última pergunta, senhor Flávio. No boletim de ocorrência, o senhor participou da lavratura dele? Não foi eu que fui o relator, mas a gente participou fornecendo as informações que cada equipe participou, né? Porque é um militar só que faz o registro e cada um foi fornecendo os dados daquilo que participou. Certo. O senhor sabe me dizer se existia algum policial militar de nome Fábio Bruno Gomes ou outra pessoa envolvida nesse boletim de ocorrência? Porque as folhas 52 no boletim de ocorrência tem um nome de Fábio Bruno Gomes, que foi trazido dentro do boletim de ocorrência, mas a gente não... Por isso que a gente está perguntando para o senhor se existia alguém com esse nome lá no momento da prisão. Não me recordo não. Tá, sem mais. Fábio, Obrigado, não. excelência. Ok.
que já chegaram algumas perguntas dos jurados aqui, vou começar a perguntar, tá bom? Ela chegou a esclarecer com clareza em que momento que essa arma teria sido passada para os supostos executores? Seria ter sido depois da tortura no Cerradinho? Sim, senhor, excelência. Ela Primeiro fala teria que- ocorrido a tortura. Isso, ela fala que foi para casa, onde eles foram torturados e questionados sobre a droga. Aí, nesse caminho, que é o que eu falei, que tem que passar por esse sítio, eles foram até o sítio, apanharam essa arma que foi fornecida pelo Fábio por esse João Paulo, e foram até lá próximo à vicinal do presídio, onde executaram o marido dela. Entendi. Então, a tortura no Cerradinho que o senhor menciona, teria sido antes do início da execução do Leandro. Isso, porque eles foram convidados para ir almoçar nessa casa dessa Andressa. Então, quando eles chegaram lá, eles foram surpreendidos por esses autores que começaram a questionar e torturá-los. Depois, eles fizeram esse trajeto, passaram por esse sítio que ela fala que era próximo a ABB, onde apanharam as armas e foram para executar o marido dela. Ela chegou a mencionar para o senhor que arma que teria sido passada? Quais que eram essas armas? Foi uma? Foi mais de uma? Que tipo de arma? Se era um revólver, pistola? Se eu não me engano, ela fala que é um revólver. Teria sido passado um revólver. Ela falava isso. Que foi Ela chegou a mencionar também se alguém tinha passado arma e outras pessoas tinham passado munição? Não, isso não. Não, ela fala Até um revólver foi apreendido junto, que eu não sei, que não foi eu que aprendi, mas parece que foi com o Emerson, que estava portando, que fugiu, né? Que estavam na moto atirando contra o veículo de estrada que ela estava, que deu carona para ela, e depois foi preso com uma arma, né? Ele foi preso. Até ele falou num primeiro momento, parece que para os policiais militares, teria sido ele o executor, mas depois não era mais, que ele só estava na moto, só de conduzindo a moto. Entendi. Essa arma que o senhor menciona que teria sido apreendida, ela chegou a ver, ela reconheceu, ela falou que teria sido ela ou não chegaram a fazer essa parte? O senhor não sabe? Foi para a Polícia Civil depois? Foi para a Polícia Civil, porque aí eu já não estava nesse momento que mostraram a arma para ela. Perfeito. Tem mais perguntas? Sim, senhor. No momento em que o senhor chegou na casa que estaria o Fábio e o João Paulo, o senhor menciona. Isso. Né, que naquele momento ali ela fala que eles teriam passado a arma. Isso. Eles chegaram a falar alguma coisa? O Fábio e o João Paulo chegaram a explicar o porquê que eles estavam ali? O que eles falaram? Não, eles falaram que nem conheciam ela. Eles não falaram para nós, eles falaram que estavam ali naquela casa, aí eles entravam em controvérsias, um não sabia informar porque que estava ali, o outro, mas não falaram que eles teriam fornecido as armas, né? Mas ela falava, eles, eu afirmo que reconheceu os dois, que aí a gente conduziu eles para esclarecimento dos fatos na hora. Mas naquele momento os dois negaram. Negaram. Teriam No passado primeiro a momento, arma não, e tudo. negaram, não falaram não que teria fornecido. Ok. Naquele momento em que os senhores chegaram ali, encontraram o Fábio e o João Paulo. Vocês já conheciam eles? O Fábio e o João Paulo? Eu, particularmente, não. Não conhecia? Não, eu, particularmente, não. Sabe se eles tinham algum envolvimento com tráfico? Se eles tinham alguma passagem anterior? Depois, na hora que foi registrar o Regis, aí aparecem os dados, né, aí que tinha envolvimento, parece com tráfico, essas coisas, já tinham passagem. Mas o senhor não os conhecia? Não, eu, particularmente, não. Perfeito. Aí só depois que vocês ficaram sabendo ali, olhando pelo sistema, que teria outras passagens. Que a hora que vai fazer o Regis, aí o Regis traz toda a ficha dos indivíduos. Perfeito. Alguma outra pergunta? Complementar pelos jurados? Chegaram várias aqui. Sem outras? Ok. Então, perfeito. Então, podemos suspender a gravação, por gentileza. Perfeito. Então, bom dia, senhor Gabriel Belchior João. Sim, senhor. Bom dia, senhor Gabriel. Senhor Gabriel, o senhor conhece Fábio César Melquíades Neves Barbosa, um dos acusados aqui no presente feito, está sendo julgado aqui em Belo Horizonte na data de hoje. O senhor conhece ele? Excelência, eu conheci no presente procedimento. Parente dele, amigo íntimo ou inimigo? Não. Ok. As intituladas vítimas na denúncia... Excelência, só um minutinho, eu vou só encostar mais a porta do escritório aqui de casa, que tem uma construção ao lado que está me atrapalhando. Só um minuto. Perfeito. Pronto. Perfeito.
As intituladas vítimas na denúncia, que são Leandro Antônio da Silva e Paloma Ferreira Lopes, o senhor é parente de alguma delas? Não, de nenhuma. Algum interesse na causa? Nenhum, doutor. Compromissado na forma legal, a palavra está com o Ministério Público. Doutor Caio, a palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Gabriel, bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor. Tudo bem, e o senhor? Tudo bem também, obrigado. Gabriel, agradeço aqui a sua participação. Eu sei que o senhor está de férias, né? Eu que agradeço aí a deferência de ter me permitido participar por vídeo. Eu estou de férias mesmo, Tá, até ok. mais alguns dias. Tá, ok. Gabriel, então é o seguinte, a gente está na manhã de hoje realizando o julgamento do Fábio César Melquiades Neves Barbosa, em razão daqueles fatos que envolveram o homicídio do Leandro e a tentativa de homicídio contra a Paloma e contra o Bruno, lá em 25 de novembro de 2019, Sim, senhor. em Guaranésia, Guaxupé. Primeiramente, eu gostaria que o senhor esclarecesse aqui para os jurados qual foi a sua participação na investigação, de que forma que o senhor atuou nesse caso. Doutor, na época, o colega de Guaranésia estava de férias e eu que substituía o delegado titular da comarca, e em razão do período aí de substituição, eu que presidi o presente procedimento. Tá ok. Eu sei que faz um bom tempinho que esse fato aconteceu. O senhor ainda tem recordação dos fatos? Conseguiria descrever para a gente como que foi a investigação, os principais atos da investigação? Doutor, pelo que eu me recordo, houve uma situação envolvendo ali um eventual tráfico de drogas entre dois dos denunciados ali, se eu não me engano, o Everton, né, o Testa, e o Emerson Nenê, que já eram conhecidos nos meios policiais, integram, né, organização criminosa e tal, e eles mantinham supostamente uma droga em determinada residência, se não estiver enganado, uma pessoa de nome William. E, ao que tudo indica ali, essa droga teria desaparecido e o William teria apontado as vítimas, Paloma e Leandro, marido e mulher, como supostamente autores desse eventual furto aí que se dera dessa suposta droga mantida ali em depósito na casa de William. E esse pessoal aí que foi denunciado efetuou um julgamento paralelo ali, né, na tentativa de que eles confessassem a subtração desse ilícito, e como não houve confissão ali, acho que se eu não me estiver enganado, eles foram mortos, né? Para tanto, um dos denunciados, se eu não me engano, o sobrenome Madeira, se eu não me engano, o prenome dele é Paulo, ele entrou em contato com as vítimas, vamos almoçar na casa do Andressa e Antônio. O Antônio, inclusive, nós já o conhecemos, ele já tem um outro homicídio, já foi condenado por homicídio, inclusive. Vamos almoçar na casa deles lá, tal, e o Leandro e a Paloma, não sabedores das intenções ali do pessoal, foram até a residência da Andressa e do Antônio, e ao lá chegarem, iniciou-se aí uma sessão de tortura e de manutenção em cárcere ali, para que eles confessassem essa eventual subtração. Tudo isso, doutor, foi feito na presença de duas crianças. São duas meninas, se eu não estiver enganado, uma de 4 e uma de 1 ano, tá? Eles foram espancados, se eu não me engano, a Paloma sofreu algumas queimaduras de cigarro, foram torturados. E após essa sessão aí, eles foram colocados nesse local, né? Estavam presentes todos, né? O nome do réu de hoje me fugiu à cabeça. Fábio, doutor? Isso, Fábio. O Fábio teria fornecido uma das armas utilizadas por essa associação aí, por esses autores, e após essa sessão de tortura, eles foram levados para um matagal ali na comarca de Guaranésia, nas proximidades de um presídio que existe na comarca, e na comarca e no local, né, na presença das meninas ainda, né, das crianças, o Leandro foi alvo de um disparo efetuado pelo denunciado Francisco, se eu não estiver enganado, na nuca, ou pelas costas, né, melhor dizendo, tudo na presença das crianças e da Paloma. Tá? E depois, acredito que para tentar dificultar as investigações, eles colocaram a Paloma no veículo do denunciado Everton e rumaram para a comarca de Guaranésia, também na zona rural. Nesse momento, eles toparam na zona rural com a vítima Bruno. Tá? Se eu não me engano, ele estava numa caminhonete.
E a Paloma, aproveitando dessa situação, pulou, conseguiu se desvencilhar dos autores aí e pulou dentro do carro do Bruno, ao que foi perseguida pelo Francisco e pelo Emerson, tá? Numa motocicleta. E a Paloma, numa curva, teria pulado no meio do mato, conseguiu fugir, mas mesmo assim o Francisco e o Emerson dispararam, acredito, se eu não estiver enganado, contra o veículo do Bruno. E pela altura e a projeção ali em que se deu esse disparo, assumiram o risco, na minha forma de ver, de também ceifar a vítima do motorista do veículo ali, do Bruno. Tá? A polícia foi acionada, a polícia militar conseguiu efetuar a prisão em flagrante de alguns dos denunciados. Eu representei pela prisão ao final de outros. E em resumo, doutor, é o que as investigações apontaram ali. Todos tinham uma função específica, já tinham uma divisão ali de tarefas. O Paulo Madeira simplesmente teve a responsabilidade de chamar as vítimas ao seu local de tortura e cárcere, ao passo que outros, o Antônio e a Andressa, forneceram o local, além de participarem dessa tortura. O Fábio, acho que ele forneceu uma das armas, e os outros aí participaram do homicídio e também da tortura. Em resumo, foi isso. Só para deixar, acredito que já consta dos autos, mas só para deixar claro para os jurados, a Paloma foi vítima, anos depois, de feminicídio. Tá, ok. Esse feminicídio tem algum envolvimento, tem alguma relação com os fatos que estão tratados aqui? Não, foi no outro relacionamento, uma outra pessoa, em outra comarca, na qual nós não atuamos. Pertence à nossa delegacia regional, mas tem também uma relação com o procedimento, com o fato dos autos. Tá ok. Agora, doutor, eu vou fazer algumas perguntas aqui para deixar alguns fatos mais claros para os jurados. A gente está tratando aqui de uma investigação bastante complexa, que envolve bastante gente. Mas a primeira pergunta é a seguinte: o Fábio estava presente na casa da Andressa, onde aconteceu a tortura? Doutor, se eu não me falha a memória, eu acredito que não. Tá, ele não estava presente, então. O senhor tem recordação se lá no interior da casa já havia, essas pessoas que estavam na casa já estavam portando arma de fogo, munição? Pela que a Paloma disse, já havia sim algumas armas ali. Ela disse que além dessas armas na casa, existiam outras. Além das armas, que existiam sim, doutor. Estou me confundindo aqui, mas acredito que existiam, se eu não estiver equivocado. Tá ok. Foi possível determinar qual tipo de arma ou qual tipo de munição o Fábio entregou ali para os autores, depois deles saírem dessa residência? Doutor, eu não me recordo. Eu não tenho acesso ali, eu não me recordo. Doutor, nesse momento eu não me recordo. Tá ok. O João Paulo, o senhor se recorda quem que era, né, no meio da investigação? Doutor, posso dar uma olhada no meu relatório? Eu não me oponho, se a defesa não... Pode concordar. Doutor, se eu não estiver enganado, o João Paulo foi alguém que eu não indiciei. Se eu não estiver enganado. É isso mesmo. Que ele comprovou um álibi ali em questão de horário com ponto eletrônico, acredito que por digital. Isso ali, no momento ali, para mim foi um elemento forte para que ele assim não estivesse na cena. Entendi. O senhor tem recordação se o Fábio apresentou algum álibi, conseguiu comprovar que ele não estava no local? Se eu não estiver enganado, ele apresentou, mas não comprovou. Os horários não bateram. Ele apresentou um álibi até determinado horário do dia e os fatos se deram em momento posterior. No momento posterior ali, ele não teve um álibi a combater os indícios que foram produzidos ali, tanto em sede flagrancial quanto em sede de perscrutação. Tá ok. O senhor tem recordação de uma investigação que aconteceu também na vara criminal aí da comarca, no qual foram determinadas interceptações telefônicas de aparelhos celulares que os acusados estavam usando dentro do presídio? Doutor, nós temos sim, já faz um tempinho. Eu acho que apareceu alguma coisa nessa interceptação. Tá, ok. O senhor tem recordação se foi mencionada alguma participação do Fábio nessas interceptações? Doutor, não me recordo, já faz um bom tempinho. Tá ok.
Tá certo, Gabriel, né? Sim, senhor. Gabriel, agradeço a participação aqui do senhor, a sua disponibilidade e tal, não tem mais perguntas. Eu que agradeço, assim, especialmente, mais uma vez, aí, a deferência de me permitir participar de casa estando em férias. Estou à disposição do juízo. Doutor Marco Antônio, doutor Carlos Eduardo, doutor Natan, palavra com Vossa Excelência pela defesa. Obrigado, Excelência. Bom dia, doutor Gabriel. Bom dia, doutor. À disposição. Marco Antônio falando pela defesa. Pois não. O senhor nos disse agora há pouco, para além do álibi do Fábio, haveria outros indícios da participação dele na investigação. O senhor se refere especificamente ao reconhecimento supostamente feito pela vítima? Doutor, o senhor pode repetir a pergunta? No momento que o senhor estava falando, cortou o áudio do senhor. Eu acho que o microfone deu uma falhada aqui, mas o senhor saberia nos dizer se os demais ou o outro elemento que indicaria a participação do Fábio nos fatos seria um suposto reconhecimento que foi feito pela vítima a respeito dele? Se eu não estiver enganado, perdão, doutor, se eu não estiver enganado, a vítima Paloma o apontou como uma pessoa assim que forneceu essa arma. Certo. Ao fim, né, após a conclusão das investigações, o senhor pôde constatar ou indicar, por meio de perícia, qual teria sido a arma que teria sido responsável por realizar os disparos, 1 contra a vítima Leandro e 2 contra a vítima Paloma? Doutor, se houve essa perícia, eu não me recordo, assim, estará nos autos. Porque, assim, normalmente, se o projétil permanece no corpo da vítima, há a possibilidade de, assim, na maioria dos casos, a perícia identificar o calibre. Mas, assim, de cabeça, eu não me recordo, doutor. Porque, assim, só para algumas diligências não ficaram prontas, né? Como foi uma prisão em flagrante, eu tinha um prazo muito pequeno para esgotar. E eu, assim, as diligências foram sendo feitas, porém eu relatei e algumas foram encaminhadas posteriormente ao juízo, na época competente. Né? Ok. Então, só para a gente estabelecer essa premissa, o senhor não se recorda se houve comprovação por meio de perícia de que as armas supostamente fornecidas pelo Fábio foram utilizadas para ceifar a vida de Leandro e tentar matar a Paloma? Doutor, assim, houve a requisição, acredito que sim, dos projéteis, né, se foram encontrados no corpo da vítima Leandro, mas eu não me recordo o calibre, isso aí eu não posso precisar nesse momento, teria que analisar os autos e ver os laudos. Certo. Agora, falando um pouco sobre o equívoco ali havido em relação ao investigado João Paulo. Então, o senhor acabou de dizer, desculpa até se eu for repetitivo, mas a abstenção de indiciamento do João Paulo foi feita fundamentalmente em razão da comprovação da impossibilidade de que ele estivesse no local do crime por meio de ponto biométrico, isso? Isso, por um ponto do trabalho dele, um ponto de entrada e de saída. Se eu não me engano, feito de forma digital, pela digital. Certo. A vítima, ela narrou que foram 2 pessoas responsáveis pela entrega das armas, certo? Doutor, não me recordo, sim. Não posso precisar para o senhor nesse momento, mas se ela disse, está nos autos, sim. Tá, perfeito. Se ela disse isso, estará nos autos. Tá. E nesse sentido, após a constatação da impossibilidade da presença de João Paulo no local ali dos fatos, na ocasião dos fatos, o senhor chegou a empreender alguma outra diligência para identificar esse segundo suspeito, essa segunda pessoa que teria sido responsável? Doutor, a equipe de investigação ali provavelmente tem diligenciado, né? Certo. Não posso dizer. Eles me encaminham as diligências prontas, a mim só cabe ali analisar para efetuar um relatório final. Porque no relatório do senhor não consta nenhuma informação a respeito disso. Os que o senhor se recorde, então, não houve diligências nesse sentido? Não posso dizer, doutor, como eu disse, como eu precisei findar no inquérito, findar o meu relatório dentro do prazo legal, algumas diligências ainda prosseguiram após a remessa ao juízo. Certo. Tá? E muitas delas foram enviadas via ofício. Assim, até o meu relatório, se eu não mencionei, acredito que não tenha sido feito até a confecção do relatório, dentro do prazo que a lei ali me permite. Tá. Falando ainda do seu relatório, o senhor chega a mencionar
um equívoco também ocorrido em relação ao Correl Clayton, com K. O senhor poderia explicar para a gente o que é que foi que aconteceu em relação a ele? Se eu não estiver enganado, foi um equívoco ali da Polícia Militar em identificação, existia um outro Clayton ali com a letra C e tal, mas eu acho que um dos militares foi ouvido no procedimento, que apurou o tráfico, que apura o tráfico ali, que se indicou, perdão, né, melhor dizendo, quem seria o verdadeiro Clayton que atuou ali. Tá, então houve uma confusão com os homônimos ali também, durante a investigação. Parte da Polícia Militar ali no momento da confecção. Sanado pelo militar que confeccionou o REDS depois, né, em oitivo. Ok. Ainda sobre o relatório, na verdade, agora especificamente a respeito do despacho de indiciamento. O senhor poderia nos lembrar, ainda que superficialmente, quais foram as razões que levaram o senhor a indiciar o seu Paulo Madeira? Doutor, o Paulo simplesmente ali, porque a participação dele, que pese ter sido mínima, né, se eventualmente condenado, poderá ser analisado na probabilidade, ele teria dado o primeiro passo ali do pessoal, quanto em relação a atrair a Paloma, o Leandro, né, seus filhos, até a casa da Andressa e do Antônio, para os fatos posteriores. Tá, ok. Eu estou satisfeito. Meus colegas têm pergunta? Doutor Gabriel, tem só uma pergunta também pela defesa do senhor Fábio. Pois não, doutor, à disposição. O senhor Amaury, ele foi ouvido em sede de inquérito policial e prestou um depoimento aqui que seria o álibi do senhor Fábio. Inclusive, ele direciona um ramal de telefone. Então, ele deu um álibi e apresentou o número de telefone do senhor Fábio, certo? Que ele utilizaria ali, inclusive, fazendo uma comunicação com a esposa do senhor Amaury no dia dos fatos, em determinado horário. Foi realizada algumas perícias requeridas por Vossa Excelência sobre a estação rádio, né, as herbes dos aparelhos celulares. O senhor sabe me dizer o porquê que não foi realizada a verificação da estação rádio da herbes, desse número de telefone, para verificar se o álibi apresentado era verdadeiro ou não? Doutor, isso aí eu não me recordo desse fato, doutor. Sem problema, doutor. Muito obrigado. Ok, já chegaram algumas perguntas dos jurados, tá bom? Doutor Gabriel, eu vou fazer para o senhor, tá bom? Algumas perguntas que chegaram aqui, ver se vai chegando mais alguma. O senhor mencionou que o Fábio também, naquele momento da investigação, teria falado que estaria em outro lugar, não é isso? Que teria um álibi, não é isso? Isso, Excelência. Se eu não me equivoco, o álibi dele diria a respeito de trabalho ou também de ponto. Os horários não bateram. Né? Se eu não estiver equivocado, em razão do tempo ali, perdão, só me recordar aqui. O horário apontado ou comprovado até determinado momento se deu em momento ou hora, né, anterior aos fatos tratados nesses autos. Perfeito. Então, chegaram a verificar essa questão e o horário não teria batido. Seria isso? Sim, senhor. Em resumo, assim, apertado assim, é isso. Os senhores chegaram a ouvir a Paloma? Excelência, nós ouvimos sim a Paloma. Ela chegou a mencionar para o senhor, na delegacia, que tipo de arma que teria sido passada, qual que era a arma, se era uma pistola, se era um revólver, teria sido passada pelo Fábio e pelo João, que ela menciona o João Paulo, naquele momento que eles teriam ido à casa lá depois da tortura no Cerradinho? Doutor, o conteúdo exato, esse ponto específico, não me recordo, em razão do tempo ultrapassado. Perfeito. O senhor sabe se alguma arma fora encontrada, ou com quem tinha sido preso no momento, ou no momento da perseguição? O senhor sabe se alguma arma teria sido encontrada? Excelência, algumas armas, se eu não me engano, 2 armas foram apreendidas, inclusive encaminhadas ao plenário, perdão, ao juízo. Perfeito. Foram apreendidas, sim. O senhor sabe se essas armas teriam sido mostradas para a Paloma, para ela verificar se essas armas já estavam anteriormente com quem estaria na casa agredindo, ou então seriam as armas que o Fábio teria entregado? O senhor sabe se teve essa conversa, Doutor, teve essa informação? Essa informação específica eu não me recordo. Perfeito. O senhor sabe se alguma das armas chegou a ser periciada?
Sim, acredito que sim. Sempre quando há apreensão, a perícia. Ok. Nesse processo aqui, são 8 réus, né? Sim, O senhor. processo foi desmembrado e tudo mais. Chegou a ser verificado, feito alguma ligação, se o Fábio César Melquiades Neves Barbosa, que é o acusado da candidata de hoje, teria envolvimento com os demais? Eu vou ler o nome dos demais. Paulo Madeira, Antônio Célio Máximo, Andresa Cristina Orlandi, o Cleiton Martins da Costa, o Francisco Souza dos Santos, vulgo Chico, o Emerson Desidério Orlandi, o vulgo Nenê, né? Isso. Ou então o Everton Aparecido Araújo, vulgo Testa. Então, o Fábio teria algum envolvimento, alguma ligação com alguma dessas pessoas? Doutor, nos autos eu não me recordo. O que apontou-se ali através da vítima mesmo foi que houve um encontro, alguma coisa em que o Fábio teria lhes entregue uma arma. Né? Então, o ponto de encontro entre todos eles e o Fábio seria a entrega da arma. Outras ligações anteriores, ou se tinha algum envolvimento com o crime, naquele momento não foi apurado, não teria sido verificado. Não me recordo ali, Excelência, acredito. Não me recordo, não posso precisar para o senhor. Perfeito. Ok. Alguma outra pergunta pelos senhores e senhoras juradas? Não? Perfeito. Então, todas aqui foram respondidas. Sem perguntas complementares pelo juiz. Podemos suspender a gravação, por gentileza. Então, bom dia, senhor William Rubens Lopes Godoy de Paulo. Bom dia. Bom dia, senhor William. Senhor William, meu nome é Luiz Felipe, eu sou o juiz que está presidindo essa sessão plenária aqui na comarca de Belo Horizonte. Tudo bem com o senhor? Tudo. Inicialmente, muito obrigado por ter comparecido na sala passiva. Senhor William, o senhor conhece a pessoa de Fábio César Melquiades Neves Barbosa? Não. Não? Leandro Antônio da Silva, ou então Paloma Ferreira Lopes. O senhor conhece alguma dessas pessoas? Os dois eu conhecia. Conheci o Leandro e a Paloma. O senhor é parente ou do Fábio, ou do Leandro, ou da Paloma? Paloma era minha prima. Paloma era prima do senhor. O senhor é amigo íntimo ou inimigo do Fábio? Não. Não? O senhor tem algum interesse pessoal do senhor nessa causa envolvendo eles? Ou seja, tem alguma coisa de cunho pessoal do senhor que o faça omitir algum fato, para não contar a verdade aqui hoje? Não, nada, nenhum. Tá, o senhor está aqui para nos esclarecer e contar a verdade o que sabe? Sim. Senhor William, então, nesse momento, eu vou compromissar o senhor a dizer a verdade sob pena de cometer um crime, que seria o crime de falso testemunho, tá bom? Certo. O promotor de justiça, que é o doutor Caio, vai começar perguntando para o senhor. Na sequência, os advogados de defesa, que é o doutor Marco Antônio, doutor Carlos Eduardo e doutor Natan. E, ao final, eu e os jurados tivemos algumas perguntas complementares, a gente também as faz, tá bom? Certo. Doutor Caio, a palavra com Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Bom dia, Leandro. William, tudo bem? Tudo. O senhor consegue me ouvir bem? Estou ouvindo. Tá, ok. William, então é o seguinte, a gente está aqui na manhã de hoje realizando o julgamento do Fábio, que está sendo acusado de ter participado dos homicídios do Leandro e da tentativa de homicídio contra a Paloma lá em 25 de novembro de 2019, certo? Certo. O senhor mencionou que não conhece o Fábio, correto? Correto. Tá, ok. Então, William, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, primeiramente eu vou ler para o senhor o conteúdo do seu termo de declaração lá do inquérito policial, pedir para que o senhor verifique, preste atenção aqui no que eu vou ler, para que o senhor possa verificar se estão corretas essas informações e a partir do que o senhor dizer eu vou fazer outras perguntas, tá ok? Certo. Então, o senhor disse lá no inquérito o seguinte, que é primo da vítima Paloma, que reside na Rua Venezuela, 79, Vila Progresso, há 7 meses, que conhece Testa e Nenê, sendo amigo destes desde a infância de ambos, que ambos são quem comandam a vila, que há uns 3 meses atrás, Nenê chegou em casa e pediu para eu guardar uma droga para ele,
tinha uns 7 quilos de maconha e meio quilo de pedra. Que quando o Nenê precisava da droga, ele ia lá em casa e pegava para vender, para entregar. Que Leandro e Paloma sabiam que a droga estava lá em casa, porque eles iam lá em casa, até posaram lá, e o Leandro trabalhou comigo um dia no café, em um sítio que meu pai tem uns café para o lado do Serrinha. Que no mês passado teve uma festa com MCPP da VS, na estação 33, em Guaranésia. E nesse dia eu fui na festa e o Nenê estava lá. Aí a vila ficou sozinha. Aí o Leandro e a Paloma entraram na minha casa e pegaram a droga do Nenê. Eles eram os únicos de fora que sabiam da droga, pois só a minha esposa e minha filha pequena que moram comigo sabiam. Além delas, só o Leandro e a Paloma sabiam da droga. Quando eu cheguei no baile, eu vi que a droga tinha sido roubada e avisei o Nenê. Tive que bater de frente com ele para provar que não fui eu, mas que foi o Leandro e a Paloma. Que ontem a polícia militar foi na casa de minha mãe em Guaranésia e me pegou, acho que foi por causa da morte do Leandro. Mas o que eu sei é só isso mesmo, porque ontem eu estava trabalhando perto da fazenda Cutrale, na frente de Mococa, colhendo laranja. Que só sei que desde o dia que essa droga sumiu, desde quando o Leandro roubou essa droga, eu não tive paz, tive que provar que não tive nada a ver com isso. Então aqui, esse é o que consta do seu termo de declaração prestado lá no inquérito policial. O senhor confirma que o senhor disse? Certo. É isso mesmo? Tá ok. Ok. Quando que o senhor tomou conhecimento do homicídio do Leandro? Assim que os policiais me pegaram na casa da minha mãe. Assim que eles prenderam. Quando o senhor conversou com o Testa e com o Nenê a respeito desse suposto roubo praticado pelo Leandro e pela Paloma, qual que foi a reação deles? O que eles falaram que eles iam fazer? A gente tinha que ir atrás para saber quem que era, né? Aqui o senhor menciona que foram eles que fizeram o roubo dessa carga. Isso o senhor consegue afirmar com base em quê? Com base que é só eles que sabiam, né? Que tinha isso lá. Ninguém mais tinha acesso, ninguém mais sabia. Tá, só eles além do senhor, né? Tá ok, obrigado, William. Não tem mais perguntas. Ok, doutor Marco Antônio, doutor Carlos, Eduardo, doutor Natan, passo com vossas excelências. Obrigado, excelência. Bom dia, William. Não salvou o meu? William, Marco Antônio, falando pela defesa do Fábio. Eu gostaria que o senhor me esclarecesse apenas um ponto. Como é que o senhor conseguiu comprovar que não foi o senhor o responsável por subtrair essas drogas, né? Considerando que elas estavam na sua casa? Como é que o senhor conseguiu convencê-los de que não foi o senhor? Então, por meio disso daí, investigações, né, que nós fizemos aí, tinham outras pessoas que sabiam. Sabiam? Que eles estavam com droga. Entendi. Tá, perfeito. Sem mais perguntas. Obrigado, William. Senhor William, o senhor mencionou que conhecia algum dos outros envolvidos aqui, não é? Certo. Nesse processo. O senhor já tinha ouvido falar no Fábio César Melquiades Neves Barbosa? Não. Nunca tinha ouvido falar nele? Não. Não. O senhor sabe se o Fábio tem alguma ligação com essas outras pessoas que o senhor menciona no Teste e no Nenê, não foi isso? Isso. O Fábio tinha alguma ligação com ele? O senhor conhece? Não conheço ele, nem, não sei. Se me perguntar fisionomia, aparência, cor dele, eu não sei. Não conhece ninguém? Eu vou ler o nome de umas outras pessoas, vê se o senhor conhece. Paulo Madeira, o senhor conhece? Não. Antônio Célio Máximo. Também não. Andresa Cristina Orlandi. Também não. Cleiton Martins da Costa. Não conheço. Francisco Souza dos Santos, conhecido como Chico. Eu só vi ele no dia lá, esse Chico, mas eu não tinha conhecimento da pessoa dele, não. Tá. Depois desses fatos, o senhor chegou a conversar com a Paloma? Não. Nunca mais conversou com ela? Não, nunca mais. Beleza. Alguma outra pergunta por parte dos jurados? Então, sem outras perguntas complementares, podemos suspender a gravação, por gentileza. Senhor William, muito bom dia, senhor Eide Luiz Verola. Bom dia. Bom dia, senhor Eide. Senhor Eide, meu nome é Luiz Felipe, eu sou o juiz-presidente aqui
na comarca de Belo Horizonte, ok? Ok. Senhor Eide, o senhor conhece o Fábio César Melquíades Neves Barbosa? Conheço. O senhor é parente dele? Não. Amigo íntimo ou inimigo dele? Não também. O senhor conhecia o Leandro Antônio da Silva ou então a Paloma Ferreira Lopes? Não. Parente de algum deles, do Leandro ou da Paloma? Também. Não. Não Senhor, também. o senhor tem algum interesse pessoal do senhor nessa causa envolvendo o Fábio? Não, eu não tenho nenhum interesse. Perfeito. Senhor Eide, eu vou compromissar o senhor de dizer a verdade sob pena de cometer um crime, que seria o crime de falso testemunho, ok? Ok. Os advogados de defesa, que é o doutor Marco Antônio, doutor Carlos Eduardo e doutor Natan, vão começar perguntando para o senhor. Na sequência, o promotor de justiça, que é o doutor Caio. E, ao final, eu e os jurados tivemos algumas perguntas complementares. A gente também as faz, tá bom? Tudo bem. Então, pela defesa, doutor Marco Antônio, doutor Carlos Eduardo e doutor Natan, a palavra com vossas excelências. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor Eide. Bom dia. Senhor Eide, o senhor se recorda de ter prestado depoimento em juízo anteriormente a respeito desses mesmos fatos? Ó, faz muito tempo, acho que foi 2019, não me lembro a data, ou 2020, eu sei que eu fui ouvido uma vez, sim. Certo. E lá o senhor disse a verdade a respeito do que sabe dos fatos. Como diz, o que eu sei dos fatos, passei no dia. Tá. Então, o senhor confirma que o senhor teria dito que viu o Fábio chegar do trabalho no dia, em ocasião? Exatamente. Eu estava com o pedreiro lá trabalhando na onde que ele morava, e eu cheguei lá para pegar os pedreiros para levar embora, que era por volta das 3h30, 4h, não me lembro certinho o horário. Eu me lembro que o Fábio chegou por esse horário. Vi ele chegar só, mas nem conversei com ele. Tá. O senhor sabe dizer onde é que o Fábio trabalhava e onde? No dia, assim, ele só chegou, me cumprimentou, falou que estava trabalhando com o Mauri. Foi isso que ele me disse. Certo. O senhor sabe onde que fica a propriedade do Amauri? Fica no Japi, bairro Japi. É distante lá da casa do senhor? Dá uns 8 a 10 quilômetros. Certo. O senhor conversou com ele, ainda que brevemente? Não, só chegou, cumprimentou, falei, como você está trabalhando? Falei, tá lá pro Mauri. Foi só isso que ele falou. Tá. E o que ele fez depois, o senhor se recorda? Não me lembro, que aí eu cheguei, eu estava já para pegar os pedreiros que estavam trabalhando na obra, fui levar os pedreiros embora, que moravam no Zambim, nem conversei mais com ele. Tá. Na primeira oportunidade em que o senhor for ouvido, o senhor disse que o Fábio teria ido capinar um café às margens da rodovia, um feijão, aliás. O senhor se recorda de ter dito isso em juízo? Ele tinha capinado como diz, acho que uma tarde antes, no pedaço de tarde, que ele tinha capinado um pedaço de café para mim, já tinha trabalhado para mim em outras lavouras de café que eu tinha. Certo. Mas no dia em questão, né? No dia que ele foi preso, o senhor chegou a ver ele capinando um feijão às margens da rodovia? Ali Não, próximo de onde o senhor estava? Eu vi que tinha capinado, porque depois, no outro dia que eu cheguei lá, estava capinado o feijão, entendeu? Certo. A hora que o senhor saiu de lá, o senhor chegou a ver o Fábio ou não? Depois que eu saí, eu não vi, não. No momento... Só vi ele chegar e... Tá certo. Enquanto o senhor estava lá, nesse período que o senhor foi buscar os seus pedreiros, o senhor chegou a ver algum carro chegar lá, falar com o Fábio, em algum sentido? Não vi. Tá, ok. Tem mais perguntas, senhor? Doutor Caio, passo com Vossa Excelência. Tem perguntas? Ok. Algum dos jurados tem alguma pergunta? Tem. Sobre essa capina que o Fábio teria capinado lá, que teria prestado serviço para o senhor chegou a ver a lavoura capinada? No outro dia que eu cheguei com um servente, com os pedreiros lá, eu vi que estava capinado. Mas o senhor chegou a ver o Fábio capinando? Não vi, mas o único que tinha conversado, que eu já tinha conversado com ele para capinar, era ele, entendeu?
Era Mas ele. não vi ele lá, já no outro dia não vi ele também lá, entendeu? Entendi. O senhor sabe mais ou menos que horas que foi isso? Que horas que ele teria começado a capinar, terminado a capinar? Uai, se ele começou a capinar, foi depois que ele chegou, que era por volta das 3h30, 4h, por aí. Foi depois desse horário que ele capinou. Se ele capinou lá para mim. Como dizer, foi ele, porque não tinha outro para onde ir lá capinar para mim. Perfeito. Alguma outra pergunta? Não? Ok. Então, sem outras perguntas complementares, podemos suspender a gravação, por gentileza.